futuramente, em determinados momentos, eu iria trazer aulões inter e transdisciplinares para que eles pudessem ampliar a mente e fazer, assim, a devida correlação com as possibilidades de repertório que se tem. Em genética social, e a pergunta, como processos construtivos falhos levam o cidadão a resultados comprometedores? Primeiramente, nós temos a genética mendeliana, né? A genética mendeliana é aquela genética básica, é aquela genética que a gente entende as relações de herança, né, entre progenitores e suas proles, mas atualmente a genética ela já está chegando em um lugar assim, um pouco mais complexo. É uma citogenética ou a epigenética, né? O que seria a epigenética? A epigenética, basicamente, é o estudo da expressão dos genes, ou seja, das alterações, inclusive, da expressão dos genes, né, presentes no DNA, e que não necessariamente você vai alterar as informações genéticas ali presentes, Tito. Então, obviamente, observe que em determinados momentos, essas informações gênicas ali presentes no DNA, Tito, ele pode ser ligado e desligado. Mas qual é a questão mais interessante disso tudo? É que essa influência, ela vem do meio. Ela tem interferência do meio. Então, não é uma questão endógena, muitas vezes. É uma questão exógena. Então, olha só que o ambiente agora vai influenciar em expressões genéticas, ou seja, expressões gênicas, tanto ligando ou desligando determinado gene. Aqui. E Lamarck, ele falava sobre a lei do uso e desuso, ou seja, se você utiliza uma determinada estrutura, né, o órgão do teu corpo, essa estrutura tenderia a evoluir, a crescer, se desenvolver, mas se você não utilizasse, obviamente, essa estrutura ia regredir, ia sumir, ia atrofiar, né? Só que ele não parou por aí. Lamarck dizia também que as heranças, ou melhor dizendo, características que eram não só herdadas, mas características que eram desenvolvidas ao longo da vida do indivíduo, poderia ser repassado para os seus descendentes. Olha, observe. Então, quando a gente faz um paralelo da biologia, né, com algumas retóricas, né, o processo de letramentos sociais, culturais, é importante a gente lembrar que esses fatores ambientais, culturais, emocionais, por exemplo, podem, né, de fato, alterar essas expressões gênicas e, claro, levar, inclusive, essas novas ou essas alterações gênicas para os seus descendentes. Então, é importante a gente lembrar, por exemplo, esse ambiente social, que a gente tanto fala, escola, família, cultura, afeto, como isso se reverbera, por exemplo, nos processos gênicos no DNA, né? Quais são as potencialidades, por exemplo, que o indivíduo ele pode desenvolver a partir, né, do meio social no qual ele está inserido. O movimento do naturalismo brasileiro. Esse movimento ele tem como agenda justamente a biologia. E o homem, enquanto esse ser que é objeto social, ele é fruto completamente do seu meio. Então você tem ali em 1881, que é o fim do século XIX, um momento em que o Brasil está numa insurreição muito grande, porque a geração condoreira do romantismo já vinha debatendo a queda constante da escravidão, mulato, com o maranhense maravilhoso Aloysio de Azevedo. E o que me interessa é o cortiço da brilhante Rita Baiana, da história de João Romão, da história de Bertoleza, onde você tem aquele homem que tem instintos animais. Por exemplo, passa uma mulher bela, uma mulher elegante, o cara... É como se fosse, sabe, um instigar para o acasalamento, como se fosse algo rude mesmo, como se fosse algo grotesco. E a ciência, muitas vezes, naquela época, justamente colocava o homem enquanto um ser zoomórfico, ou seja, ele tinha forma e comportamento de animais irracionais. Então, esse aspecto genético e biológico que você está citando aí, absolutamente a literatura traz para a gente um paralelo.